quais e quantos renders fazer para entregar um projeto para o cliente ou para apresentar o teu projeto na faculdade. A gente pode fazer muitos renders no Lumion, mas quais a gente deve fazer? Esse é o assunto do vídeo de hoje. Fala galera, eu sou a Vicky e nesse vídeo eu quero falar para vocês como a gente organiza as nossas entregas de projeto para os nossos clientes e qual a lógica que a gente utiliza para entregar um render ou outro e qual render a gente vai definir, qual render a gente vai escolher entregar para o nosso cliente. O Lumion é um software que te possibilita fazer vários renders e isso é uma vantagem muito boa, porque com pouco tempo a gente consegue sair de uma câmera, já gerar outra, copiar os efeitos de uma para outra, criar quantas cenas a gente quiser. Mas, mesmo assim, com essa facilidade toda, eu acho que é importante a gente pensar e ter uma lógica nessa construção de imagens, né? Então, quais imagens a gente deve escolher, quais cantos, por exemplo, da casa, quais ângulos da casa a gente tem que mostrar, qual a ordem que a gente vai mostrar isso. Tudo isso a gente tem uma lógica dentro do escritório que a gente segue. Resolvi separar para vocês então 7 renders obrigatórios para projeto de residência, que é o que a gente utiliza no nosso escritório para entregar para o cliente. Então, o primeiro render que a gente sempre faz é um render de uma fachada frontal, como esse render daqui. Normalmente é um render onde pega toda a fachada, mas é um render mais aproximado, mostra um pouco mostra o pátio central, né, um pouco da grama na parte da frente e mostra também o céu, tá? Um pouco de entorno, mas é um render bem focado. Normalmente a gente posiciona o observador do outro lado da rua para a gente conseguir pegar essa posição da casa inteira. E a gente ainda faz um fechamento na fotografia. O que é um fechamento na fotografia? A gente faz com que o olho do observador, o olho do nosso cliente, seja automaticamente puxado para o centro da imagem, então aqui na casa. Para isso, a gente coloca essas vegetações aqui na borda da imagem, aqui também, né, na diagonal, e deixa elas um pouco mais... e deixa elas desfocadas, né? Então, aqui vai ver que o nosso olho não para muito nessa visualização aqui, nessas plantas, e vai direto para casa, por causa disso, por esse fechamento da imagem e pelo desfoque, né? Então, pode ver aqui que essa árvore está um pouco desfocada. Essa é uma imagem obrigatória, a principal imagem é da fachada principal da casa. A gente sempre começa por ela, porque é importante até na hora de validar as nossas ideias para fazer o projeto. Esse render normalmente é o render que a gente apresenta primeiro, é o render que vai estar por primeiro na nossa apresentação e também normalmente é o render que vai ser o render que vai aparecer primeiro no site, que vai ser a miniatura, que vai ser um post, enfim, esse é um render muito importante, tá? Aqui a gente está usando como exemplo a casa, que é a casa objeto de estudos do curso GrowArch. Então todos esses renders que eu vou mostrar aqui faz parte do nosso curso, onde a gente ensina todos esses renders, tá? Vamos para a imagem número 2 que a gente sempre faz, vou mostrar aqui para vocês, que é uma imagem da fachada posterior ou da fachada lateral. É uma fachada secundária da casa, pode ser um ângulo diagonal, assim como esse daqui, que já está mostrando tanto a parte dos fundos quanto a parte lateral, mas também poderia ser um render, assim como a fachada frontal, né, retilíneo, também se posicionar aqui para pegar essa fachada aqui ou até mesmo essa, tá? Aqui a gente já está otimizando essas visualizações num render só. Então, aí vocês podem escolher, né? Normalmente a gente vê o que tem de mais interessante na casa para mostrar. Como essa casa aqui tem toda essa esquina aqui muito interessante, com toda essa varanda, com vidro, a gente achou interessante esse tipo de imagem, mas varia de projeto para projeto. Aqui a ideia é trazer o melhor que tem no teu projeto para o render. Eu acho que é interessante a gente ter muitas opções de imagem para fazer, né? No Lumion é muito rápido, mas a gente tem que fazer essa escolha com lógica e consciência. Não adianta a gente chegar numa apresentação para o cliente e ter 100 renders para mostrar para ele e nenhum desses renders ou poucos desses renders que vão mostrar de fato ter um entendimento mais global da casa. Então é importante ter essa escolha consciente, com lógica racional, mesmo que o Lumion te possibilite fazer muitas
muitos renders, tá? Então a gente escolheu então essa imagem aqui na diagonal para retratar uma fachada secundária, aqui nesse caso 2 fachadas. Qual é o terceiro render obrigatório que a gente sempre faz? Então é uma imagem que retrate o pátio e a piscina quando houver, tá? Essa imagem é muito importante, é uma imagem mais interna do cliente, né? Um espaço mais íntimo, e normalmente ela retrata alguma situação real da casa que vai transportar o teu cliente para dentro daquele projeto, e normalmente vai trabalhar assim com o emocional dele, onde ele vai tender a fechar o projeto caso ele goste do clima que vai ser escolhido para a imagem. Então é uma imagem que a gente retrata exatamente qual é o clima dessa casa. Então, por exemplo, nessa imagem aqui, ó, a gente colocou espreguiçadeiras aqui no deck, a gente colocou os ombrelones aqui no deck, tem umas toalhinhas aqui em cima da cadeira. A imagem tá colocada já de dentro da piscina, ó, então a gente consegue transportar o nosso cliente para dentro desse projeto e ele já começar a se imaginar usando essa piscina, utilizando esse espaço. Dá para entender toda a casa, né? Toda a visual que ele vai ter da casa quando ele estiver aproveitando o espaço de lazer aqui dos fundos. Dá para entender aqui também que tem uma outra área de lazer, né? Um espaço de jardim aqui que vai ter o fireplace. Tem aqui a escada que vai lá para um outro espaço de lazer onde tem plantas, tem lá um pergolado com vidro. Então, assim, é uma imagem mais geral, mais global da casa, que dá para ter um entendimento geral da casa, mas é uma imagem também que pega muito no lado emotivo. Então eu acho muito importante trazer essa imagem do pátio interno, principalmente quando tem piscina, fazer esse ângulo onde a gente está dentro da piscina, né, como se a gente estivesse ali perto da piscina. Eu acho que é muito legal, traz uma sensação bem interessante para o cliente. Então essa imagem com certeza a gente sempre faz, é obrigatória em qualquer entrega de projeto de casa, porque é uma imagem que ajuda bastante no convencimento e no entendimento da casa no geral. Quarta imagem obrigatória é uma imagem do estar. Mesmo que a gente esteja fazendo somente projeto civil, né, fazendo o projeto da casa, a gente mostra o lado interno numa imagem de estar mais amplo, mesmo que a gente não esteja fazendo interiores. Porque mesmo que não tenha projeto de interiores, é importante para a definição da casa em si, como que é esses espaços mais gerais e os espaços mais importantes pensados para casa. E normalmente é o estar, principalmente quando esse estar tem relação com a piscina. Aqui não é o caso, mas ele tem relação com uma área de lazer aqui de cima, ó, que é uma área externa de sofá, e também tem relação aqui com a fachada da casa. Então a gente mostra todo o pensar da casa, esses brises aqui colocados na frente, a relação da casa com a rua, com o espaço externo aqui, com o pergolado. Então toda essa imagem ela foi pensada para trazer todos esses entendimentos para o projeto, mas também para transportar o cliente para dentro do projeto, no primeiro espaço mais importante. Então, o estar completo a gente sempre mostra também, independente do projeto ter ou não interiores. E a próxima imagem, que é a imagem número 5, a gente sempre coloca também que é a vista do sofá principal do nosso estar. Tá? Então, a gente normalmente faz essa imagem onde a gente coloca o sofá principal aqui no cantinho, como se o fotógrafo estivesse sobre o sofá, e aí a gente vai mostrar aqui o móvel, que normalmente é o móvel principal, né? Que é o móvel que vai ter a TV, que é o móvel que vai ter a lareira, enfim, é uma parte bem importante da casa. Então, se vocês forem ver projetos da Cala, vocês com certeza vão encontrar esse tipo de ângulo, né? Essa imagem selecionada aqui, que é a imagem do sofá principal da casa, olhando para o principal móvel também desse estar, né? Que vai ser onde vai estar o rack e todo a lareira, provavelmente, a TV. Então, isso é uma imagem que a gente considera muito, muito importante, sempre vai ter. Nossa sexta imagem é a imagem da Suite Master, tá? De novo, não importa se está fazendo projeto de interiores ou não, é importante mostrar qual vai ser o tamanho dessa Suite Master da casa. Então, a gente sempre mostra, a gente acaba fazendo um anteprojeto de interiores
para mostrar de fato como é que está a distribuição desse espaço. Então não adiantaria nada a gente pensar, né, numa suíte master e dizer para o nosso cliente, aqui a gente pensou em ser um conceito aberto, vai ter um closet lá atrás da cama, a cabeceira da cama vai ser um elemento central do quarto, e tudo isso a gente mostrar em planta e não mostrar para ele dentro do projeto. Então é extremamente importante para a definição da casa no geral que a gente mostre então como que fica a suíte master. Se for muito importante, a gente acaba mostrando as outras suítes ou os outros dormitórios, mas não é uma regra mostrar todos os quartos. A gente mostra obrigatoriamente a suíte master, que é o quarto do casal, do proprietário que vai estar na casa, né? O quarto principal a gente acha que é muito importante de mostrar. E agora a sétima e última imagem. Trago algumas regras para a gente pensar nessa sétima imagem. A primeira delas seria uma imagem geral da casa, uma imagem mais afastada da casa. Então, nesse exemplo aqui, a gente se posicionou no outro lado da rua e ainda na parte da esquina da casa, bem afastado mesmo, para mostrar e dar essa ideia do proprietário da casa chegando na casa, qual vai ser o visual dele, qual vai ser o visual da casa no bairro, né, na rua, no condomínio, como é que vai ser o impacto dessa casa. Então, geralmente nós entregamos essa imagem assim mais ampla da casa, e aí a gente acaba fazendo em algumas dessas imagens algumas características distintas. Por exemplo, nessa daqui, a gente trouxe um clima diferente para casa, então a gente está trabalhando aqui com um clima mais nublado, mais chuvoso. A gente trouxe aqui como uma surpresa, né, uma característica adicional para o proprietário ver essa casa de uma nova forma, já que a gente apresentou todas as outras num clima de sol, com o céu limpo. Isso é uma das características. E a outra característica que a gente procura entregar para o nosso cliente também em algumas das imagens, mas principalmente na geral, é uma imagem vertical. Por que a gente faz essa entrega para o cliente? É legal ele poder postar essa imagem nas redes sociais dele, então vai ficar uma resolução mais interessante, vai poder postar nos stories, vai poder mandar para alguém, e quando vê no celular é mais interessante que isso seja colocado na forma vertical. Então já fica aí uma dica para fazer um marketing através do teu cliente divulgar o teu trabalho e ele divulgar de uma forma mais otimizada e mais eficiente, porque ele vai estar ali com o formato da imagem e da onde ele vai colocar, né, no WhatsApp, no Instagram, enfim, onde ele for postar isso, vai estar com o formato correto. Então, esses são os 7 renders obrigatórios, é o mínimo que a gente entrega para o nosso cliente, tá? O nosso pacote de imagem sempre está junto com a nossa entrega de projeto, a gente não faz esse serviço à parte, a gente já entrega junto porque a gente entende que é importante, faz parte do projeto os renders, né? Então a gente não faz separadamente, mas esse é o mínimo. Agora, se tu quiser passar o mínimo, eu acho legal fazer imagem noturna. Vou até mostrar aqui para vocês as outras imagens rapidamente que a gente pode construir. Por exemplo, imagens mais conceituais, né? Um trecho do projeto, como está mostrando nessa daqui, ou uma imagem de pôr do sol, que nem essa, que fica super legal, traz um clima interessante para casa. A imagem noturna também, principalmente se estiver fazendo projeto de iluminação, né? Se for entregar o luminotécnico, eu diria que essa imagem é obrigatória, tá? Então já ficaria aí 8 imagens para fazer. Imagens mais de mais zoom, né? Mais conceituais, mais aproximadas num lugar específico da casa. Dá para acrescentar cozinha também, principalmente se a cozinha é integrada. Acho legal e acho importante mostrar como é que fica isso, como é que é essa integração. E outras imagens, né? Outros ângulos do projeto aqui também, né? Da suíte, uma imagem mais de detalhe também acho interessante. Enfim, a partir daquelas 7 imagens obrigatórias, a gente vai adicionando algumas imagens interessantes que sejam mais coerentes com o que a gente precisa mostrar em cada projeto, e aí vai variar de projeto para projeto. Aí vai da criatividade de vocês para entregar um material bem completo e que surpreenda o cliente de vocês e que surpreenda as pessoas que vão olhar o portfólio de vocês.
Se vocês têm mais alguma imagem que vocês gostariam de acrescentar como nessa lista obrigatória de renders, por favor, deixa aqui nos comentários. Não esquece de dar like no vídeo e se inscrever no canal para receber mais vídeos e materiais como esse, tá bem? A gente se vê numa próxima. Até mais!